Olá pessoal, tudo bem? Aqui mais uma vez Rogério Belpino falando com vocês pelo podcast História de Curitiba com Rogério Belpino para dar continuidade ao tema do qual começamos a tratar no episódio passado, o Barão do Cerro Azul. Esse episódio, que é o segundo e último dessa microsérie, por assim dizer, nós vamos dar continuidade à história desse ícone curitibano, desse personagem que é o herói da nossa cidade e que também se faz constar no livro de prata dos heróis nacionais em Brasília, né? Com toda a justiça, claro. No episódio passado, vocês perceberam o quanto a sua vida, o quanto as suas obras, né, os seus atos aqui na cidade de Curitiba foram importantes e relevantes, né? Quem não ouviu ainda, então vai lá, ouça esse primeiro episódio, tem quase meia hora ali de conteúdo, fiz um episódio um pouco maior, mas para poder, de maneira resumida ainda, falar o melhor possível, abordar da melhor maneira possível a vida desse nosso ícone da cidade, né? Então hoje nós vamos falar desse episódio final da vida dele, que é o que mostra o que o fez herói, né? O que o fez ser considerado como tal aqui entre os curitibanos. Bom, como um resumo, vamos dizer assim, do episódio passado, nós entendemos o quanto o Barão do Cerro Azul, que é nascido em Paranaguá e que veio para Curitiba e instalou-se aqui junto com a sua esposa, a Nhacoca, e depois a Baronesa do Cerro Azul, como ele fez sua vida aqui, principalmente como um barão da erva mate, ou seja, o seu engenho Tibagi era o mais moderno e avançado, tecnologicamente falando, do mundo. Aliás, o próprio Barão do Cerro Azul foi o maior exportador, produtor e exportador de erva mate do mundo. Além também de ter fundado a Junta Comercial do Paraná, a Associação Comercial do Paraná, colaborou nesse intuito com o Clube Curitibano também, na sua criação, foi presidente de várias associações, enfim, foi muito bem quisto pela população, chegando a ser até deputado provincial, né, pelo estado do Paraná, e tendo aí uma fama imensa entre os curitibanos, né? Aliás, ele não era só bem quisto entre os curitibanos, mas também era muito bem visto dentro da própria família real brasileira. Dom Pedro II, quando veio para cá, para Curitiba, ficou fascinado com o tamanho da figura, do Barão do Cerro Azul aqui no Paraná, tanto no sentido econômico quanto no sentido social. E depois a sua filha, a Princesa Isabel, que veio com o Conde Day e seus 3 filhos para inaugurar a primeira viagem de trem da Estrada de Ferro Paranaguá-Curitiba, também ficou fascinada com o Barão, né? Chegou até a visitá-lo em sua casa, o solar do Barão, né? E deu, por causa disso, o título oficial de Barão ao Ildefonso Pereira Correia, né? Mas há o triste episódio do fim do Barão do Cerro Azul, que tem profunda relação com a chamada Revolução Federalista, iniciada aqui no Brasil no ano de 1893. Para quem não conhece muito bem essa revolução, a grosso modo ela se iniciou lá no Rio Grande do Sul, com revoltosos, primeiramente contra o governo do Júlio de Castilhos, o governo do estado do Rio Grande do Sul, e posteriormente contra o governo brasileiro, né? No caso, a República recém-criada, essa República que já nasceu velha, né? Como nós costumamos dizer, e que na época era comandada pelo Marechal de Ferro, né? O Marechal Floriano Peixoto. Esses revoltosos, os chamados maragatos, eles pegaram em armas e tinham como intuito depor o Marechal Floriano Peixoto. Para isso, então, eles precisariam subir numa marcha do Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina, Paraná, né, até subir mais e chegar ao Rio de Janeiro para cumprir com esse intuito.
Mas acontece que eles tinham uma fama de bastante truculência nas suas ações em relação aos lugares onde passavam, sejam nas cidades, os lugarejos, as vilas, as propriedades rurais. Eles tinham fama de saquear muitas dessas cidades, principalmente para angariar recursos para financiar a continuidade da sua marcha, e também acabavam por violentar mulheres, por matar quem quer que fosse que se opusesse a eles, né? E o faziam principalmente pelo método da degola, cortando o pescoço dessas pessoas que se opunham, e tanto que a revolta em si foi chamada também de Revolta da Degola. Os maragatos então representavam os federalistas e, por outro lado, haviam os chamados pica-paus, que eram os soldados legalistas, os soldados do governo do Marechal Floriano Peixoto. Eram chamados de pica-paus pelos maragatos, esse apelido pejorativo, porque se vestiam com um cap vermelho, um uniforme azul que se assemelhava bastante ao pássaro, né? O fato é que esses revoltosos precisariam passar por Curitiba em seu caminho para seguir viagem. E foi assim então que eles passaram antes pela Lapa, a cidade da Lapa, muito próxima à cidade de Curitiba, onde houve o famoso episódio do Cerco da Lapa. Os soldados ali da cidade acabaram por defendê-la, né, impedindo o avanço das tropas dos maragatos, lideradas pelo Gumercindo Saraiva, e fizeram essa resistência por longos 26 dias. Né? E os maragatos cercaram a cidade, né, até vencê-la, né, por essas estratégias de cansaço, de domínio de acessos, né? Enfim, né, tudo isso é muito bem contado na própria cidade da Lapa, onde os museus, a cidade em si respira muito essa história. Vale a pena visitar lá, né? Após isso, lógico, avançaram e chegaram então à cidade de Curitiba. Curitiba era governada na época pelo governador do estado, Vicente Machado. Até nome de rua aqui na cidade, homenageando esse personagem. Ele, alegando que não havia o que fazer, que não tinha mais o que ser feito e que precisava preservar o governo, a democracia, né? Isso que nós ouvimos muito, ele se junta aos seus deputados e também pega todas as tropas que eram capazes de lutar aqui na cidade e se mudam provisoriamente para a cidade de Castro. Vicente Machado era da cidade de Castro e ele vai para lá e monta provisoriamente lá a capital do estado, enquanto os revoltosos maragatos passavam por aqui. Então, o Dr. Vicente Machado simplesmente foge da cidade, deixando-a míngua. Os habitantes daqui de Curitiba, em desespero, sem ninguém para liderá-los, se organizam e montam então uma junta governativa. Essa junta, aliás, ficou tendo como sede o Palacete Wolff, que hoje fica ali na Praça Garibaldi. Quem presidia essa junta governativa, a pedidos aclamados do povo, era o Barão do Cerro Azul. Foi ele que, mesmo um tanto a contragosto, o fez para poder preservar a cidade e encontrar aí os melhores caminhos, para que os revoltosos que aqui chegassem não cometessem muitos excessos. Pois os maragatos chegam e a primeira coisa que Gumercindo Saraiva pede é dinheiro. Dinheiro, como eu disse, para poder fazer esse financiamento da sua luta, como assim chamava. Foi dessa forma que o Barão do Cerro Azul não encontrou outra forma senão angariar recursos. Ele
junto dos comerciantes, conseguiu um valor, né, um montante que pudesse oferecer ao Gumersindo Saraiva em troca da paz na cidade. Aliás, como curiosidade, há ainda esse recibo assinado por todos os comerciantes que emprestaram esse dinheiro, esse chamado empréstimo de guerra. Esse talão de recibos ainda existe e faz parte do acervo histórico do Museu Paranaense. Acontece que os maragatos aceitam esse dinheiro. Quando o Barão do Cerro Azul negocia com eles prometem ficar na cidade, mas sem cometer muitos excessos, né, como foi prometido. Bom, sabemos que não foi bem assim. Houveram, sim, algumas situações um pouco complicadas, né, por assim dizer, mas num formato geral, a cidade não sofreu tanto quanto outras cidades que não aderiram a essa situação. Os maragatos então passam pela cidade de Curitiba e seguem a sua revolta, a sua luta, a sua marcha. Depois a revolta tem fim, mas aí é uma história para um outro episódio, se assim for, né? O que acontece é que o Barão do Cerro Azul se torna, logicamente, e com toda justiça, o herói da cidade, porque pelos seus esforços junto aos comerciantes consegue poupá-la desses excessos que eram cometidos pelos maragatos por onde passavam. O governador do estado, corajoso, Dr. Vicente Machado, então retorna para a cidade de Curitiba e restabelece o governo aqui na capital. Acontece que também com ele vem uma perseguição imensa a muitos empresários, a muitas pessoas que eram consideradas traidoras, que eram consideradas coniventes com os revoltosos. Havia um teatro, o Teatro São Teodoro, que ficava bem onde hoje está instalada a Biblioteca Pública do Paraná, na rua Dr. Muricy. Esse teatro ele foi desativado para se tornar uma prisão. Ali ficaram prisioneiros muitos desses empresários, dessas pessoas que, pela mão de ferro do Vicente Machado, né, foram confinadas sob a alcunha de traidoras. No Palacete Wolff, localizado ali na Praça Garibaldi, em frente à Igreja do Rosário, no qual eu mencionei mais cedo que ficava a sede da junta governativa que comandava a cidade na ausência do Vicente Machado, passou então a funcionar ali o quartel-general do 5º Distrito, onde imperava o general Everton de Quadros, com a alcunha de O Sinistro. Isso porque, com a conivência de Vicente Machado, ele mandou prender o Barão do Cerro Azul e também outros 5 comerciantes que foram mais ainda severamente acusados de traição. O barão, que não temia nada e que tinha consciência limpa por ter feito de tudo para preservar a cidade, ele aceitou a sua prisão, esperando pacientemente pela justiça. Muitos, inclusive, sugeriram para que ele fugisse, porque tinham a certeza de que o seu fim não seria dos melhores, né? Aliás, no primeiro dia no qual o barão ficou preso, ali no Palacete Wolff, mais de 300 pessoas de Curitiba foram visitá-lo. Olha como ele era benquisto aqui, né? E sempre com esse conselho, essa sugestão de que ele fugisse dali. Mas ele confiava na justiça. E ele dizia também: poxa, se eu não fugir nem mesmo da chegada dos maragatos aqui, por que eu vou fugir de algo que eu não fiz? Então, junto dele, outros comerciantes que ficaram presos foram o Prisciliano Correia, o José Ferreira de Moura, o José Schleder, o Balbino de Mendonça e o Rodrigo de Matos Guedes. Todos à espera dessa tão famosa justiça.
Acontece que, na madrugada do dia 20 de maio de 1894, 12 soldados foram designados para escoltar o Barão do Cerro Azul e esses seus 5 companheiros comerciantes até a estação ferroviária de Curitiba, onde hoje fica o Shopping Estação. Ali tomariam o trem que singraria a Serra do Mar e chegaria até Paranaguá. Lá tomariam um vapor que navegaria até o Rio de Janeiro, onde seriam diretamente julgados. O engraçado é que foram chamados 12 soldados de São Paulo para executar essa tarefa, pois os soldados aqui de Curitiba não teriam coragem de fazer isso ao Barão do Cerro Azul, essa figura tão importante aqui na cidade de Curitiba. Nessa mesma madrugada, na estrada de ferro no quilômetro 65, o trem para. O Barão do Cerro Azul e os comerciantes são obrigados então a desembarcar. E desta forma, os soldados apontam seus fuzis e atiram, assassinando-os severamente e abandonando seus corpos ali no mato, na estrada de ferro, na Serra do Mar. Esse foi então o triste fim do Barão do Cerro Azul, que esperava por justiça, a justiça dos homens, mas que encontrou só a bala dos fuzis dos soldados. O barão então foi considerado traidor da pátria por 40 anos. A sua história foi vilipendiada, todos os seus feitos, documentos relacionados à sua história, referências foram ocultados ou apagados. Por isso hoje também é tão difícil se pesquisar mais a fundo a vida do Barão do Cerro Azul. A baronesa do Cerro Azul, a Inhacoca, ela fica desolada. Ela estava grávida do seu terceiro filho quando o barão morreu. Ela consegue então ajuda de um grande amigo da família, o Davi Carneiro, que organiza uma expedição para buscar o corpo do barão na Serra do Mar. É a chamada Expedição da Amizade, onde 10 homens, liderados pelo Davi Carneiro, levaram 13 dias de maneira escondida para resgatar o corpo do barão. Ainda assim, trazem até a cidade de Curitiba e também, de maneira ocultada, o enterram no cemitério São Francisco de Paula. Mas até essa informação é um tanto imprecisa. Há no cemitério um jazigo, uma cruz com uma fotografia do barão, sinalizando ali o seu túmulo, mas até o fato de seu corpo, de seus restos mortais estarem ali mesmo, ainda é algo duvidoso, ainda algo sem muita certeza. O resgate da memória do Barão do Cerro Azul vai se dar ali por volta de 1940 a 1950, mais ou menos, quando se começa a falar novamente da sua história, que foi praticamente proibida de ser tratada aqui na nossa cidade. Até que em 2008 ele se torna o herói, como eu disse lá no primeiro episódio, por meio de um projeto de lei do então senador Osmar Dias, que levou isso ao Senado e foi votado o nome do barão para se constar ali no livro de prata dos heróis da nação. A baronesa seria já aí
outro episódio para contar a respeito da sua vida, da sua bravura, da sua inteligência, né, e da sua forma de conduzir obras de caridade, de assistência social e também de negócios, né, junto ao Barão do Cerro Azul. Mas nos basta, por enquanto, dizer que ela mora ainda no solar do Barão e vai ficando sem dinheiro. Os seus amigos, então, conseguem juntar um montante para a construção de uma nova casa, o chamado Solar da Baronesa, que fica ao lado do Solar do Barão. E o Solar do Barão em si é alugado, essa casa principal, para a maçonaria, a grande loja do Paraná, que ali se instala. Depois, esse espaço se torna uma escola e posteriormente é vendida ao exército, que teria pago, segundo documentos da época, um valor maior, como indenização pela morte do barão. Mas até essa história é um tanto estranha, pois se sabe que o exército já estava na casa antes da formalização desse contrato de compra e venda. Hoje, o Barão do Cerro Azul é uma figura essencial para compreendermos muito da história da nossa cidade de Curitiba. Há um livro, inclusive, chamado A Última Viagem do Barão do Cerro Azul, escrito pelo Túlio Vargas, que mostra bastante essa importância do personagem aqui para a nossa história local e que nos faz aí sempre ver, né, o quanto nós não conhecemos aqueles que morreram, literalmente, como o Barão, por nós. A nossa cidade precisa entender esses personagens, precisa cada vez mais revisitá-los, né? Rememorá-los, né? E homenageá-los. Né? É isso que nos faz ter mais ciência de nós mesmos e reforçarmos nossas identidades. Né? Portanto, aqui esse episódio, o segundo episódio e última parte, como eu disse, desse esforço que eu tenho para poder resgatar um pouco a sua memória, é uma maneira de trazer esses assuntos à tona, e talvez aí fomentar, incentivar ainda mais a pesquisa a respeito do Barão e fazer com que nós também cada vez mais tenhamos apreço por ele. Que ele não seja só mais um nome de uma rua, né, que até nisso tem confusão. Às vezes Cerro Azul com C, às vezes Cerro Azul com S, né? Quando o correto é com S, Cerro de Serra, né? Cerro Azul é a serra do mar, né, de onde ele vem, quando ele se refere à sua origem de Paranaguá. Ele vem da Serra Azul, da Serra do Mar. E é isso, né? É isso que nós temos para tratar nesse episódio. Espero que tenham gostado, que esse assunto esteja aí palpitando nos corações de vocês que ouviram. E se estão ouvindo o episódio pelo meu canal no YouTube, né, que comentem, que possam aí também curtir, se assim realmente gostaram, ou possam compartilhar, ou mesmo pelas minhas redes sociais, meu Instagram, onde posto com bastante frequência assuntos relacionados à história de Curitiba, e também até pelo meu TikTok, né? Um método aí que estou me utilizando para colocar vídeos, né, voltados para esses assuntos relacionados à nossa história curitibana. Então, até o próximo episódio. Obrigado por estarem comigo até aqui. Um grande abraço e até lá.